Ó, a primeira coisa que eu preciso dizer nesse vídeo é que não fui eu que chamou de supérfluo, beleza? Eu compro coisas supérfluas, vou até mostrar. Então é isso, não fui eu que chamei de supérfluo. Show? Mas estou falando isso porque eu recebi um comentário no meu canal. Inclusive, muito obrigado pelo comentário. Você que assiste os meus vídeos, eu realmente tenho um interesse genuíno em te ajudar. Então, comente e me ajude a te ajudar, beleza? Mas eu recebi ontem um comentário de um rapaz chamado Anderson e o comentário dele é o seguinte: você teria uma dica referente a produtos supérfluos, ou seja, produtos que não abrangem nenhuma solução de problema ou dores? Digo isso pois o meu ramo é de estatuetas das forças de segurança, polícia, exército, etc. Ou seja, itens de decoração. A linha está sendo o gatilho do desejo, algo mais emocional. O caminho é esse ou tem outro? Desde já, agradeço. Bom, Anderson, esse vídeo é especialmente dedicado a você e para outras pessoas que trabalham nesse nicho de hobby, beleza? Então é isso aí, vamos para a tela do meu computador e vamos trocar uma ideia sobre isso. A primeira coisa que a gente tem para comentar sobre isso é o tipo de mercado onde o produto do Anderson tá dentro. O produto do Anderson está dentro de um mercado que a gente vai chamar de hobby. O que é hobby? Hobby é alguma coisa que a pessoa aprende ou compra, mas está mais ligado à diversão, está mais ligado a algo mais lúdico. Ninguém pratica um hobby esperando um retorno financeiro ou um retorno social. São coisas que você faz porque você gosta de fazer e acabou. Por exemplo, eu gosto de jogar basquete. Eu não tenho nenhuma pretensão em virar jogador de basquete, beleza? Então, eu vou lá, jogo meu basquete no sábado e acabou. Isso tem a ver não só com coisas que você faz, mas com o que você compra também, né? Eu tenho, por exemplo, uma miniatura dessa aqui, do Homem-Aranha, tenho mais duas ali também, e eu não tenho nenhum tipo de expectativa, e não tinha ao comprar esse Homem-Aranhazinho aqui, que eu vou comprar ele hoje, mas eu vou poder vender ele por 10 vezes mais caro amanhã. Isso não era um investimento propriamente dito, né? Era um item de decoração, como o Anderson comentou. Coisa que eu gostava de ter ele ali e acabou. Então, tudo isso que está nesse universo de as pessoas compram ou fazem sem nenhuma expectativa de um retorno, de solucionar um grande problema, de resolver uma grande dor, chegar em um grande desejo, tudo isso está nesse ambiente do hobby, beleza? E é sobre o hobby que a gente vai discutir agora. Primeira coisa que a gente tem sobre o hobby é que normalmente a gente investe menos nisso aqui. Beleza? Vou dar o meu exemplo do basquete. Eu comprei um tênis, que é específico para o basquete, e comprei uma bola. Acabou o meu investimento. Beleza? Eu não comprei tabela, eu não comprei cone, não mandei fazer uma quadra de basquete na minha casa, não investi milhares de reais nessa parada. O tênis e a bola juntos, provavelmente eles foram menos do que R$ 1.000. Beleza? Esse Homem-Aranhazinho aqui, na época, se eu não me engano, eu comprei por uns R$ 50. Então, é isso. Normalmente, as pessoas investem menos nisso aqui. Gabriel, por quê? Porque, se vocês lembrarem bem da pirâmide de Maslow, existem urgências que vêm antes do hobby, beleza? Então, antes do cara estar disposto a gastar R$ 13.000 num Homem-Aranha de Lego em tamanho real, ele vai se preocupar em ter comprado uma casa, ter comprado um carro, ter uma profissão, enfim, ter outras preocupações que vêm antes. Então, normalmente, as pessoas investem menos nisso aqui. O que mais que a gente tem sobre isso? Normalmente é um público menor também, né? Normalmente é um público menor. O número de pessoas interessadas em comprar um Homem-Aranhazinho, como é o caso desse aqui, certamente vai ser menor do que o número de pessoas querendo aprender uma profissão, por exemplo. Beleza, eu acho que tendo esses dois pontos de partida, a gente consegue agora ter algumas ideias do que fazer, beleza? E aí, Anderson, principalmente, eu vou te dar algumas ideias aqui, depois, por favor, você comenta se essas ideias fazem sentido para o seu negócio. A primeira coisa que vem na minha cabeça, e pode ser porque eu estou muito habituado a trabalhar com infoproduto, e eu acho que é uma grande vantagem, pela escala, pela margem, pela recorrência, a primeira coisa que eu pensaria tem como... Opa, acho que é aqui, né? Que eu faço. Primeira pergunta que eu faria para você, Anderson.
tem como transformar o seu conhecimento em um infoproduto? Vou explicar a minha pergunta. Pelo que eu entendi, o Anderson tem um negócio onde ele vende essas estatuetas das forças de segurança, beleza? Eu não sei se o Anderson compra de algum lugar e revende, eu não sei se é ele mesmo que faz, eu não sei se ele faz modelagem 3D, eu não sei se ele pinta na mão, eu não sei o que ele faz. Eu sei que é isso, aparentemente o negócio dele é esse. Ele vende estatuetas das forças de segurança, beleza? Supondo que esse negócio dá um retorno para o Anderson, afinal ele está fazendo isso como profissão, e esse retorno é atrativo, será que não tem outras pessoas que talvez queiram aprender a fazer o que você faz? Ou seja, vamos supor que você fatura, sei lá, 5 mil reais por mês vendendo essas estatuetas. Será que não tem outras pessoas que também querem aprender a vender as estatuetas e a faturar 5 mil reais por mês? Essa é a primeira dúvida que eu teria. Por que você está pensando nisso aqui, Gabriel? Porque o valor de um infoproduto vai ser maior, normalmente. Então você vai ter mais margem vendendo infoproduto do que talvez vendendo as estatuetas, entendeu? Não estou recomendando que você pare de vender as estatuetas. Acho que é um erro que muita gente faz, inclusive, que é vir para a internet e tentando ensinar a fazer o que faz no offline e aí para de fazer o que fazer no offline. Isso não faz sentido. Então continua vendendo as estatuetas. A gente já vai discutir sobre ideias de como vender mais estatueta, beleza? Mas por enquanto, eu estou querendo colocar uma pulga aí atrás da sua orelha. É possível vender um infoproduto de como fazer um negócio parecido com o negócio que você tem? Porque se for, eu acho que aqui você tem algumas vantagens. Vou colocar aqui as vantagens disso. Tem mais margem, você tem escala, é bem o famoso REM, né? Que eu já ensinei para vocês aqui várias vezes. REM. REM é recorrência. Eu vou falar em vez de digitar. É recorrência, escala e margem, beleza? Eu acho que com o infoproduto você tem mais essa possibilidade do que com as estatuetas. Me parece, eu posso estar errado, que uma vez que a pessoa comprou uma estatueta, talvez no máximo ela vai comprar outra, vai comprar duas ou três. Você não tem uma recorrência no sentido de tipo, cara, a pessoa vai passar 10 anos aqui todo ano pagando uma anuidade dessa parada, entendeu? Então, eu pensaria nisso. Agora vamos colocar dessa pulga atrás da orelha do Anderson. Vamos discutir agora exatamente como lucrar mais com as estatuetas, beleza? Vamos pensar em algumas ideias aqui. Como lucrar mais? Eu vou discutir algumas coisas aqui e eu não sei se isso é realmente aplicável para o negócio do Anderson, beleza? São ideias. Não conversei com o Anderson. Inclusive, se o Anderson estiver interessado em conversar diretamente comigo, eu tenho uma consultoria onde eu passo ali 1 hora conversando com a pessoa sobre o negócio dela, beleza? Vamos para algumas ideias. A primeira, alugar. Eu não sei se o Anderson já aluga as estatuetas, mas eu sei que existem eventos decorativos onde a pessoa pode não querer comprar necessariamente a estatueta, mas ela quer só por um período de tempo, sabe? Uma festa de decoração, um evento. Eu não sei se alugar, se ele já faz isso, ou se seria vantajoso, mas essa é uma coisa que eu pesquisaria, sem dúvida. Por quê? Porque aqui eu tenho recorrência. Em alugar eu tenho recorrência. Então vamos supor que tudo bem que eu estou imaginando a estatueta do Anderson com uma parada tipo de tamanho real, assim, né? Grandão. Não sei exatamente, talvez seja pequenininho, né? Já vamos discutir sobre isso. Mas se for uma parada maior, tipo de decoração para evento corporativo, por exemplo, ele poderia pensar em algo tipo as Forças Armadas do estado dele vão fazer um evento para nomeação dos novos policiais. Ele poderia vender ou alugar, melhor ainda, a decoração da festa. Isso é bom porque aí sempre que tiver uma festa, ele fatura mais com isso, beleza? Então essa é a primeira possibilidade. Segunda, e aí agora eu vou imaginar que é uma estatueta mesmo, tipo pequenininha assim, né? O problema é que ele não fala, né? Ele só fala que é item de decoração. Bom, vou imaginar que a estatueta seja essa pequena. Bom, tudo que envolve internet talvez passe pela mesma coisa, então vamos passar por ela logo, que é produzir conteúdo
sobre o que você vende barra faz. Vou até colocar sobre o que você faz para ficar melhor. Então aqui talvez valha a pena explicar para as pessoas por que você faz o que você faz, por exemplo. Não sei como é que eu puxo daqui para cá, deixa eu ver se... Bom, vou puxar aqui, vocês vão entender, né? Por que... O quanto, não sei se seria relevante, mas o que, por quê, o como, né? Então, cara, por que você vende estatueta e não faz outra coisa? O que você faz, né? Quais são as estatuetas? Como você faz, né? E se é que você faz, né? Se você realmente produz a estatueta. Agora tá me vindo na cabeça o caso de uma galera que faz... Eles vendem aliança. Esse é um bom caso para o Anderson se ligar. Eles vendem aliança personalizada. E eles produzem um monte de vídeo mostrando como eles fazem as alianças, sabe? E é legal que eles colocam umas historinhas assim. Então, tipo, o Gabriel vai casar com a fulana, e o Gabriel e a fulana eles são muito fãs de Senhor dos Anéis. E eles pediram pra gente fazer uma aliança baseada no Senhor dos Anéis. E aí eles vão mostrando como era o projeto, como é que eles fazem com a máquina, como é que eles colocam as coisas na aliança e tudo. Não é exatamente hobby, né? A coisa da aliança, do casamento. Mas ainda é do coração, entendeu? Eu acho que é uma boa referência para você. Se o seu negócio for realmente vender estatuetas, tipo essa daqui, e de repente você faz ela personalizada, isso é muito legal. Você pode contar essa história. Opa, não era isso que eu queria, é esse aqui. Contar a história do que você faz. Beleza? Então, beleza, vamos lá para a terceira ideia. Eu dei um pause aqui só para dar uma pesquisada um pouco mais sobre o Anderson e eu descobri uma coisa interessante. Aqui no canal dele tem uma playlist sobre isopor e escultura. Então parece que ele faz a estatueta. Se for o caso, Anderson, cara, você tem uma parada muito legal nas mãos, que é... Olha só, a gente já falou sobre como lucrar mais, né? Alugar, caso seja uma parada em tamanho real, produzir conteúdo sobre o que você faz. Terceiro, cara, será que não tem como abrir o leque? Abrir o leque. Não sei se leque é assim, mas se não for, perdão. Mas abrir o leque. Então, se você realmente faz a parada personalizada, como eu acho que você faz, e tem alguns indícios aqui de que você faz, será que não dá para vender para outras profissões? Profissões está errado, com certeza, mas outras pessoas. Só para não errar aqui. Desculpa, pessoal, é porque às vezes quando eu estou pensando e escrevendo, eu escrevo tudo errado. Mas vamos lá. Será que não dá para vender para outras pessoas? Eu estou dizendo isso porque eu vou a uma igreja e o pastor da minha igreja acompanha uma galera que faz miniatura personalizada. Tipo aqueles bonequinhos que o corpo é pequenininho e tem aquela cabeçona. E aí ele estava vendo o preço de fazer uma com essa galera, sabe? Eu não sei exatamente quanto era, mas eu lembro que era um valor tipo, sei lá, acho que 600, R$ 1.000 talvez, para fazer uma dessa. Bom, para quem está consumindo, como é o caso do pastor da minha igreja, não soa tão caro, porque, cara, é uma parada personalizada, e eu acho que para quem está vendendo, tem uma margem de lucro maior. Apesar de não saber exatamente por quanto você vende as estatuetas da Força de Segurança, mas talvez você consiga ter um retorno maior, mais margem, vendendo para outros tipos de pessoa que também estão dispostos a pagar, talvez até mais caro. Eu vou sempre pensar nessas três coisas, beleza? O famoso REM que a gente já comentou no começo. Eu quero ter recorrência, eu quero ter escala e eu quero ter margem. Então a terceira ideia sobre abrir o leque para fazer coisas personalizadas para outras pessoas, eu estou pensando principalmente em margem. Cara, será que não dá para vender mais caro para um leque maior de pessoas? Ou se a gente não conseguir aumentar a margem, aumentando o público, será que eu não consigo aumentar a escala se eu aumentar o público? Talvez sim. Produzir conteúdo.
estou muito apegado na ideia da escala, né? Quanto mais pessoas te conhecerem, provavelmente mais pessoas vão comprar o seu produto. E se não aumentar a escala, a produção de conteúdo certamente aumenta a sua margem, porque você vai ser percebido como uma autoridade, e aí uma coisa é comprar uma estatueta do Anderson, que não é conhecido por ninguém. Outra coisa é comprar uma estatueta do Anderson, que é o maior produtor de estatuetas feitas com isopor do Brasil, tá ligado? Isso aqui te deixa lá em cima. Então aumenta a sua margem. E o alugar, como eu comentei antes, tem a ver com o R do REM, né? Que é a recorrência. Então, essas três primeiras aqui, cada uma delas tem a ver com uma dessas três coisas que eu comentei no começo. E, de novo, eu não descartaria a ideia do infoproduto. Como eu comentei com vocês, eu dei uma olhada aqui no canal do Anderson e tem uma playlist sobre isopor, escultura com isopor, beleza? Se tem essa playlist, talvez seja o próprio Anderson aprendendo a fazer, mas se hoje ele sabe, ele pode ensinar para outras pessoas essa parada, beleza? E os vídeos têm muita visualização, ó. O primeiro vídeo da playlist dele, não é o Anderson que produziu, tá? É outra pessoa. Tá com 9,4 mil visualizações há 8 anos atrás. Cara, tem margem. Eu me lembro de um negócio, talvez o Anderson goste dessa história. Era um rapaz que ensinava a fazer girafas de isopor para festa de criança, e ele chegou a faturar 100 mil reais em um único lançamento, ensinando essa parada. Se eu não me engano, ele ensinava outras pessoas a fazerem a girafinha de isopor para venderem para festas de criança. Mas eu também iria atrás desse cara e iria atrás desse exemplo do casamento, que eu acho que das alianças que eu comentei mais cedo, que eu acho que são dois que podem te ajudar muito a modelar como vender essa parada. Acho que é isso aí. Começaria pensando, dá para ter um infoproduto no que eu faço? Se der, cara, vai para infoproduto. Tem margem, tem recorrência e tem escala. Não dá para fazer infoproduto. Tá bom, então como é que eu vou fazer para lucrar mais com o que eu já tenho, com o negócio que eu já tenho? Primeira pergunta, cara, dá para alugar? Se der para alugar, aluga. Aqui você vai ter recorrência, você vai vender o mesmo produto para a mesma pessoa várias vezes. 2, cara, começa a produzir conteúdo. Quanto mais gente te conhece, mais pessoas vão comprar o seu produto ou mais caro você consegue vender os produtos que você já tem. E aqui tem algumas ideias, né? Por que você faz, o que você faz, como você faz, contar a história por trás disso tudo. E o terceiro é abrir o leque. Será que tem outras pessoas que possam estar interessadas na estatueta além das forças de segurança? De repente, um filho dando um presente para o pai, os alunos dando um presente para um professor. Cara, tem um leque bacana aí. Eu acho que dá pra buscar essa parada. E se você fizer esses dois, que é produzir conteúdo e abrir o leque, eu acho que você ganha os dois. Você consegue escala e você consegue mais margem. Eu acho que eu partiria por aqui, beleza? E não descartaria a ideia do infoproduto. Falei no começo, falei agora na revisão e reforço. O infoproduto pode te ajudar muito a ter esses três, que é faturar mais, sem precisar necessariamente trabalhar mais por esse faturamento, beleza? Anderson, essas são as minhas dicas, eu espero que tenha te ajudado, te abençoado de alguma forma. Você também que assistiu esse vídeo até aqui, espero que tenha te ajudado também. Comentem nesse vídeo o que vocês acharam, e se eu puder ajudar o negócio de vocês de alguma forma, vai mandando as dúvidas de vocês que eu vou gravando vídeos parecidos com esse aqui para você, fechou? Valeu! Que Deus abençoe a vida do Anderson, a vida de todo mundo que estiver assistindo esse vídeo, a minha, e amém. Valeu, rapaziada!